Vamos lá, dando continuidade à nossa sequência de aulas básicas sobre o BPC, vamos tratar um pouquinho da renda mensal familiar, tá? Esse requisito de renda mensal familiar para o BPC é um requisito comum, é igual, tá? Seja no BPC idoso, seja no outro BPC, ali, criança, adolescente e adulto, tá bom? Vamos lá. O requisito da renda familiar, né? A lei fala que o BPC é devido, ou seja, ele vai ser concedido, vai ser pago, né, para aquela pessoa idosa, vamos falar primeiro do idoso, que é mais fácil, que tenha uma idade de 65 anos, como a gente já comentou. E o segundo critério é a renda. A renda familiar. Então, a renda desse idoso de 65 anos tem que ser uma renda familiar de, no máximo, um quarto do salário mínimo por pessoa na casa, tá? Agora, em 2023, tá? A gente vai ter aí um valor de, deixa eu ver aqui, dividido por 4, ponto. A renda mensal da casa desse idoso deve ser de, no máximo, por pessoa, R$ 330, tá? No máximo, por pessoa. A gente chama de renda mensal, tá? Familiar, bruta, per capita, ou seja, por cabeça. Então, se na casa desse idoso, né, tem 5 pessoas, tá? Uma pessoa ganha R$ 5.000, a renda mensal bruta familiar é R$ 5.000. Dividido para 5 pessoas, 5 cabeças per capita, nós teremos uma renda mensal de R$ 1.000 por pessoa na casa. Então, a renda per capita de R$ 1.000 por cabeça nessa casa, tá? Agora, a grande sacada aqui do BPC é o seguinte: a lei ela vai dizer quem é a família, para fins de BPC. É diferente da família para fins do Bolsa Família, tá? No Bolsa Família, o que o governo quer saber é quem mora na casa. No BPC, a gente utiliza o cadastro único, que é o mesmo cadastro único lá do Bolsa Família, tá? É o mesmo cadastro, o cadastro lá do CRAS, etc. É o mesmo cadastro, só que a gente pega esse cadastro único aqui no BPC e a gente vai olhar qual é a relação que esse idoso tem com cada pessoa da casa. E a lei vai dizer quem é que se deve considerar na renda dele, desse idoso. A lei vai dizer, olha, a lei vai dizer quem é que deve constar na renda desse idoso. Não importa quem esteja no cadastro único, tá? Não importa quem esteja no cadastro único. Para o BPC, que essa questão da renda, o importante é o vínculo desse beneficiário, desse requerente, com as pessoas. Então, por exemplo, se esse idoso ele mora com 5 pessoas, tá? Com 5 pessoas, a gente vai, isso está no cadastro único, a gente vai olhar para o cadastro único dele e vai dizer, tá, esse idoso mora com quem? Com fulano, beltrano, ciclano e etc. Pronto. Olhando para isso, qual é a relação dele com essas pessoas? Vamos dizer que sejam primos, tá? Vamos dizer que para facilitar logo a nossa iniciação aqui. Primos. Então ele mora com 4 primos, né? Com ele são 5 pessoas, né? E um desses primos, que mora na mesma casa, tá? Ganha R$ 5.000. R$ 5.000. Para a lei, esse primo não integra o cálculo da renda mensal desse idoso. Nem esse primo, nem os outros primos. E esse idoso não tem renda, tá? Então, ainda que a renda per capita familiar seja de R$ 5.000, para fins de BPC, é zero. Por quê? Porque a lei vai dizer que família é quem? É o pai do requerente, a mãe do requerente, o filho solteiro do requerente, tá? O irmão solteiro do requerente, salvo engano, está lá também. Eu até abri para dar uma lida aqui com vocês, tá? Para ficar melhor, vamos botar aqui na lei. É a lei 8742 de 93, tá? Eu estou abrindo ela aqui. Vou deixar aqui embaixo a redação desse artigo para que vocês entendam isso daqui, tá? Nós temos aqui
BPC, artigo 20, tá, da lei 8742, parágrafo, vamos ver, acho que é o terceiro, primeiro ou terceiro, parágrafo primeiro, tá? Parágrafo primeiro. Ele vai dizer assim, que a família, ela é o requerente, né, o marido, ou o companheiro, ou esposa, ou esposo, tá? Então, o requerente, o marido ou a esposa dele, o companheiro dele, se tiver, né? Se tiver. Os pais dele, né? E na ausência, né, dos pais, de um pai ou do outro pai, o madrasto ou o padrasto. Ele vai dizer irmãos solteiros, que eu também já falei, filhos desse idoso, tá? Ou enteado, solteiros. Então, filhos solteiros, irmãos solteiros. É importante aqui que se o filho, o irmão, que é solteiro, mas já viveu em união estável com alguém, ele não é solteiro, ele é separado. Ele é separado. Ah, não tem documento que comprove a união estável, que começou, que terminou, tudo bem, mas se esse filho, se esse irmão teve união estável com alguém, ele não é solteiro mais. Tá? Não é solteiro, ele é separado. Separado. Tá? Viveu em união estável com alguém, hoje é separado. Ah, não tem documento, não importa, ele é separado. Tá? Então, quem é que vai aqui constar? Vamos de novo. O requerente, o marido, ou o esposo, ou o companheiro, né? Os pais desse requerente, na ausência dos pais, o padrasto, a madrasta, o irmão solteiro, né, desse idoso, por exemplo, filho solteiro ou enteado solteiro desse idoso, e se for o caso, menor tutelado, tá? E é desde que conviva sob o mesmo teto. Mesmo teto. Então veja, a gente tem aqui esse conceito de família para acessar o BPC, que é muito importante, que é muito interessante. Porque veja, a gente tem que a família é composta pelo próprio requerente. Então, nesse exemplo que eu falei do idoso, né? Um idoso, vamos colocar 68 anos de idade, que mora com 4 primos, né? Primo não está aqui. Se primo não está aqui, então para fins de BPC, tá? Você pode colocar todos os primos no cadastro único dele e colocar os 4 primos no INSS, que é para o INSS ignorar esses primos, porque a lei não traz, tá? E o próprio INSS entende que é assim, tá bom? Não estou inovando nada aqui, tá certo? Então o próprio requerente, ou o companheiro dele, ou companheiro, ou companheira, ou marido, ou esposa, não importa. Irmãos, né? Então nesse exemplo que eu dei, não tem irmão, é só primo, tá? Vamos para outro exemplo agora. Um idoso com 67 anos, 67, nunca contribuiu para a Previdência, tá? Ou já contribuiu há muito tempo atrás, só tem pouco tempo de contribuição, não se aposenta por idade nem nada. Ele mora na mesma casa e está no mesmo cadastro único que o seu irmão, tá? Que seu irmão e 2 sobrinhos, né? 2 sobrinhos e a cunhada. Então esse idoso mora na casa do irmão. Esse irmão vive em união estável com a mulher e tem 2 sobrinhos na casa, tá? A renda dessa casa é de 10 mil reais. 10 mil reais. Vamos colocar 2.500 do irmão, 2.500 da mulher, 2.500 do sobrinho, 2.500 da sobrinha. 10 mil. Só que para fins aqui da lei, aqui do artigo 20, parágrafo 1º, não tem essa especificidade para trazer o irmão que está em união estável. Veja, esse irmão, ele vive em união estável. Então ele não é solteiro. Ele não é solteiro. Então ainda que ele esteja no cadastro único e ainda que mora na mesma casa, no mesmo teto, a renda desse irmão não entra. Dos sobrinhos também não entra. Tá? Da cunhada também não entra. Certo? Tranquilo. Próximo exemplo. Vamos imaginar agora que nós tenhamos um idoso. Esse idoso, ele tem 69 anos, 69, e mora com uma filha e com uma neta. Certo? Essa filha, ela é divorciada. Veja, a filha é divorciada. A lei fala filho solteiro. Filho ou filha solteira, tá? Filha divorciada não é filha solteira. Certo?
divorciado, não é solteiro. Então a renda dessa filha não deve integrar a renda desse idoso. A da neta, principalmente. Tá? Neta, principalmente. Vamos mudar aqui o exemplo. Vamos imaginar agora um BPC criança. Tá? Vamos já falar sobre ele, mas só para exemplificar. Uma criança, já que é o mesmo requisito de renda, tá? Mora na casa. A criança mora na casa. Essa criança com a mãe, tá? A avó da criança, a bisavó da criança, 3 tios da criança e 2 primos. Para fins aqui do parágrafo 1º, somente a renda da mãe é que deve computar para o cadastro único. Não importa quanto a avó ganha, não importa quanto a bisavó ganha, não importa quanto os tios dessa menina ganham, dessa pessoa ganham, não importa, não importa. A renda familiar per capita desse núcleo familiar, que é composto pela menina e pela mãe, é a renda delas duas. Então, se a mãe não tem renda, a menina não tem renda, então a renda é zero. Tá? Então, a renda da avó deve ser ignorada, a renda da bisavó deve ser ignorada, a renda dos tios também deve ser ignorada. Dos primos, quem tiver, deve ser ignorada. Certo? É importante que essa leitura que nós estamos fazendo aqui é uma leitura da lei. O próprio INSS entende que é desse modo, tá? Mas na justiça é diferente. Na justiça o juiz ele vai analisar tudo e aí acaba ficando um pouco mais solto, vai ser a critério dele. Então, um caso como esse de renda, na justiça o juiz avaliaria tudo e diria que a família ali tem que suportar o ônus e etc, etc. Então assim, BPC, questão de renda familiar, o INSS ele é melhor nesse ponto, porque você consegue prever melhor de que forma o benefício vai ser concedido analisando a questão da renda. Quem integra a renda, quem não integra a renda. Na justiça, o juiz coloca todo mundo no bolo ou concede ou nega todo mundo no bolo. Tá bom? Então, no exemplo do idoso, por exemplo, o idoso mora com 5 primos, cada primo tem uma renda de 2.000, esse idoso não tem renda. É bem possível que, se esse caso for para a justiça, é muito provável que esse idoso tenha o benefício negado. Porque aí o juiz vai olhar para a questão da casa, quem mora na casa, se a casa é boa, se a casa não é. O INSS não olha para isso, só renda. Tá bom? Então, BPC, questão de renda, é muito comum que seja melhor, né, mais previsível de você trabalhar dentro da seara administrativa, né, dentro do próprio INSS, do que lá na justiça, que corre um pouco mais solto. Tá bom? Então, a questão aqui da família e da renda é essa, tá? No máximo, 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa, tá? Mas dentro do conceito de família. Quem é a família que mora na casa, tá? No mesmo teto, tá bom? Vamos, então, para um outro exemplo, né? Então, vamos lá. A gente tem uma casa, né? Nessa casa moram 4 pessoas, tá? 4 pessoas. A gente vai ter, digamos, uma criança, tá? Uma criança que mora com o pai, uma criança que mora com a mãe e um idoso, tá? E um idoso. Esse idoso de 68 anos de idade, a gente vai olhar, né, ali para a família dele. Quem é a família dele? É o filho, a nora e a neta. Tudo bem. Mas para fins de BPC, não entra a renda do filho, não entra a renda da nora e não entra a renda da neta. Tá? Tranquilo? Agora, por exemplo, se o benefício fosse para a criança, se fosse um BPC para a criança, vamos imaginar assim, um BPC para a criança, essa criança mora com o pai, mora com a mãe e mora com a avó. O pai é desempregado, a mãe é desempregada, a avó tem uma renda de 3.000 reais de aposentadoria, por exemplo. Tá? Essa criança, a renda, quem é que vai ser a renda, né? Quem é que vai compor a renda dessa criança, da família dessa criança? A lei fala, o próprio requerente, o pai dela e a mãe dela. Irmão solteiro ela não tem, é uma criança que não tem filho solteiro, a lei não fala avó, a lei não fala avó, se a lei não fala avó, a renda da avó não entra, ainda que esteja no cadastro único. Então, é um problema que esteja no cadastro único? Não, nem sempre. Nem sempre, vai depender de quem é o requerente, do benefício, tá bom? Existem algumas exceções, de que tem renda que não entra no cálculo, etc. Isso será tratado em um outro vídeo, tá bom? Então, perceba que nessa hipótese que eu tratei agora por último, a criança, o pai, a mãe e a avó, tá? Para o INSS, se a criança não tem renda, o pai dela não tem renda, a mãe dela não tem renda e a renda da avó não entra, tá? Agora, vamos colocar uma renda para o pai, tá?
Se o pai tiver uma renda, um salário mínimo, por exemplo, você teria um salário mínimo. Então, quem é o requerente? É a criança. Quem compõe a renda da criança? A criança, a mãe e o pai. O pai tem renda. Pronto. Então, se o pai tem renda, a renda dele entra no cálculo. 3 pessoas. 3 pessoas. Ora, um salário mínimo, 3 pessoas, vai dar 400 e tantos reais. Né? Então, vai superar o critério que o INSS utiliza para analisar a renda. Porque, no máximo, a renda deveria ser 330 reais. Tá? Então, esse salário do pai dividido pela filha, a mãe e o próprio pai, né? 3 pessoas. Então, fica 3 pessoas dividido pelo salário mínimo, já ultrapassa ali o requisito. Se tiver uma criança, ou mais uma criança, né, um irmão, por exemplo, então a criança tem um irmão, tá? Tem um irmão, e o pai, a mãe e a avó, 5 pessoas na casa, tá? A renda da avó, a gente já viu que não entra, né? Só o pai tem renda, um salário mínimo. Se tem um salário mínimo para 4 pessoas, a gente vai ter então aí uma renda mensal de 330 reais por cada pessoa. Logo, é igual a 330, o benefício passa no critério da renda, tá bom? Então, essa questão da renda, eu quero que vocês entendam com esse vídeo, que depende muito de quem mora na casa e de quem compõe o grupo familiar restrito, né? Que a lei diz que quem é e quem não é, tá bom? E o próprio INSS aceita isso, reconhece isso, tem norma interna do INSS que fala disso, e tem norma do INSS que fala que filho que viveu em união estável e separou não integra a renda, tá? Não integra a renda do BPC, tá bom? Então, isso aqui eu não estou inovando, não estou criando nada aqui hipotético, tá certo? Então, por enquanto, eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente continua na próxima aula.